Mantenha-se. Bem-vindo ao canal Catolicristo, um canal de bênção, prosperidade e fé em Deus. Hoje, mais uma oração que fará você seguir com paz no... Você está cansado de viver com medo da escassez? Preocupado com contas, com o futuro, com o que ainda nem aconteceu? Pare agora e ouça isso. Deus já preparou provisão para a sua vida e você vai entender como destravar isso pela fé ainda hoje. O Salmo 23 tem uma chave espiritual poderosa e ao declarar que o Senhor é meu pastor, você vai romper com a ansiedade e entrar num novo tempo de descanso e abundância. Aproveita e se inscreve agora no canal. Mais da metade das pessoas que assistem aqui ainda não se inscreveram. Não perca os próximos vídeos que vão fortalecer sua fé todos os dias. Marcos já estava acordado há mais de 1 hora, mas ainda não tinha conseguido sair da cama. O relógio marcava 6h42 quando ele finalmente encarou o teto com os olhos secos de tanto pensar. Na geladeira só restavam 2 ovos e meio pacote de arroz. A última transferência do aplicativo de entregas que ele fazia havia caído com desconto e a conta de luz estava atrasada. Sentia vergonha até de abrir o WhatsApp, por medo de ver mais cobranças. A mente rodava como um ventilador velho, sempre barulhento, sem sair do lugar. Ele nunca gostou de depender dos outros, mas nos últimos meses não teve escolha. Perdeu o emprego fixo, vendeu o celular bom e agora dividia o aluguel com um primo que também estava no sufoco. Aquela terça-feira amanhecia pesada. Tudo indicava que seria mais um dia tentando sobreviver. Marcos não era um homem religioso. A mãe era evangélica, dessas bem firmes, e ele cresceu ouvindo versículos soltos pela casa. Sabia de cor o Salmo 23, mas nunca o entendeu de verdade. Sempre achou bonito, mas distante da sua realidade. Mas naquela manhã, sentado no colchão no chão do quarto, com o estômago meio vazio e a alma mais ainda, ele falou sozinho, quase num sussurro: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." E ficou em silêncio. Não sentiu nada, não teve arrepio, nem paz instantânea. Só ficou parado ali, tentando acreditar que aquela frase tinha algum sentido. Talvez porque não tinha mais para onde correr. Talvez porque, mesmo sem ter fé ativa, ainda restava um fio de esperança que ele nem sabia de onde vinha. O silêncio daquele quarto parecia mais barulhento que o trânsito do lado de fora. Marcos ficou ali sentado, o corpo meio curvado, os cotovelos apoiados nas pernas e as mãos cobrindo parte do rosto. A oração que fez não tinha sequência nem estrutura. Foi só uma frase solta e depois um pensamento que vinha e voltava. Será que Deus se importa mesmo com isso aqui? Era estranho pensar em espiritualidade com a barriga vazia, mas era isso ou surtar? E por algum motivo que ele não entendia, aquela frase do Salmo voltava com força: "Nada me faltará." Começou a pensar no que realmente significava não faltar, porque naquele momento claramente estava faltando. Mas então lembrou da mãe, que dizia que às vezes a provisão de Deus não vinha do jeito que a gente queria, mas vinha. Às vezes era paz no meio do caos. Às vezes era alguém batendo na porta com uma sacola de pão. Outras vezes era só fôlego para mais um dia. Ele suspirou fundo. Ainda não sentia nada, mas estava decidido a confiar, pelo menos naquele dia, um dia de cada vez. Foi quando pegou o celular, não para pedir nada. Ele já tinha esgotado todos os contatos, mas só para se distrair da angústia. Abriu o Instagram sem pensar muito, e no meio dos stories aleatórios, apareceu um vídeo curto de uma pastora falando justamente sobre provisão. Não era seguidor dela, nem sabia como aquele conteúdo apareceu. O vídeo começava assim: "Você que está achando que Deus te esqueceu, escuta, o Senhor ainda é teu pastor e nada te faltará." Marcos ficou paralisado. Não conseguia tirar os olhos da tela. Por alguns segundos parecia que o vídeo tinha sido gravado só para ele. Não chorou, não sorriu, mas sentiu algo se mexendo dentro do peito, como se aquela frase, repetida agora por outra boca, estivesse quebrando uma casca grossa em volta do coração. Desligou o celular, sem curtir, sem compartilhar. Apenas ficou olhando para o teto de novo, mas dessa vez com um tipo de esperança que não vinha da lógica. Talvez, pensou, a provisão já tivesse começado ali, não no armário,
mas no espírito. Marcos decidiu sair de casa pouco depois das 9. Mesmo sem corrida agendada no aplicativo, resolveu tentar a sorte andando de bicicleta pela região central. O céu estava nublado e o vento frio batia no rosto como um lembrete de que o inverno estava perto. No caminho, ia repetindo mentalmente o que ouvira no vídeo. Nada me faltará. Era estranho repetir aquilo, olhando para as vitrines das padarias que ele não podia entrar, passando por pessoas apressadas, de roupas caras, segurando copos de café fumegante. Mas ele insistia, talvez porque aquela fosse a única coisa que ainda podia carregar sem peso. Parou em frente a uma lanchonete, respirou fundo e perguntou ao atendente se havia alguma entrega por ali. O rapaz disse que não, com um sorriso cansado, como quem já tinha respondido isso 20 vezes naquele dia. Ele agradeceu e pedalou mais um pouco. Em outra esquina, parou em frente a um prédio comercial e ficou ali por minutos, sem saber exatamente por quê. Só ficou. E de novo, repetiu por dentro: nada me faltará. Foi nesse ponto do dia que algo inesperado aconteceu. Um homem bem vestido saiu do prédio, carregando 2 caixas pequenas, e se atrapalhou ao tentar equilibrar o celular, a mochila e os pacotes. Marcos, quase sem pensar, desceu da bicicleta e ofereceu ajuda. O homem hesitou, mas aceitou. Ele ajudou a carregar até o carro, estacionado ali perto, e já ia indo embora quando ouviu: espera aí, cara. O homem abriu a carteira, tirou uma nota de R$ 50 e estendeu. Obrigado pela força. De verdade. Marcos ficou sem saber se aceitava ou não. Não tinha feito esperando nada. Mas pegou o dinheiro, agradeceu e quando virou de volta para a bicicleta, sentiu uma coisa estranha. Um tipo de alívio no estômago, quase como se tivesse comido alguma coisa. Não era a nota em si, era o jeito como veio, do nada, no meio da rua, no instante em que ele menos esperava. Uma provisão pequena, mas concreta. E foi ali, parado na calçada, com os R$ 50 na mão, que ele entendeu o que a mãe sempre dizia: quando Deus quer mostrar que cuida, Ele começa pelas coisas simples. Com os R$ 50 ainda no bolso, Marcos voltou para casa mais leve. Não era só o dinheiro, era a sensação de que, por algum motivo que ele não compreendia, Deus tinha se inclinado naquela manhã para lembrá-lo de que não estava sozinho. Não queria romantizar as coisas, sabia que a vida ainda estava difícil, mas naquele momento ele só queria agradecer. Comprou pão, ovos e um pacote de café. Enquanto esperava na fila do mercado, pensava na cena que tinha vivido na calçada. Foi coincidência? Ele se perguntava, mas no fundo sabia que não. Não depois da oração daquela manhã, não depois do vídeo que apareceu do nada, não depois de decidir confiar, mesmo sem entender. Voltou para casa a pé, empurrando a bicicleta com uma mão e carregando a sacola com a outra. Pela primeira vez em semanas, sentiu fome de verdade e vontade de cozinhar. Não era um banquete, mas era mais do que tinha quando acordou. Ao chegar, colocou a água para ferver e abriu as janelas para o ar circular. Enquanto preparava o café, ligou o rádio velho que ficava em cima da geladeira. A estação tocava um louvor que ele conhecia da infância, mas que não ouvia há muito tempo. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. O nó na garganta veio automático. Marcos sentou-se à mesa, pegou o pão ainda quente e, pela primeira vez em muito tempo, orou antes de comer. Não com palavras bonitas, só disse: obrigado, Deus, de verdade. Comeu devagar, como quem saboreia um prato especial, mesmo sendo simples, mas a simplicidade agora tinha outro peso. Aquilo não era só alimento, era resposta, era consolo, era presença. Cada mordida parecia carregar a lembrança do que tinha acontecido naquele dia. O vazio de antes, o impulso de orar, o vídeo improvável, o encontro inesperado e agora o pão na mesa. Tudo isso encadeado de uma forma que ele não conseguia chamar de acaso. Era mais, e ele sabia disso. Marcos passou o restante da tarde em silêncio. Não havia vontade de assistir nada, nem de mexer no celular. Apenas sentou na varanda da casa, olhando o movimento da rua, como se esperasse que algo mais acontecesse. Mas não por ansiedade, e sim por gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sufocado pelas contas, nem dominado pelo medo do dia seguinte. Ainda tinha dívidas, sim,
Ainda não tinha certeza do aluguel no fim do mês, mas algo havia mudado por dentro. Aquele dia tinha provado que provisão não era só dinheiro, era calma, era perspectiva, era fôlego para continuar. E ele não sabia explicar isso com palavras bonitas, mas sabia que era verdade. Passou a mão no bolso e tocou a nota de 20 que ainda restava. Lembrou da mãe dizendo: Deus não dá tudo de uma vez, porque Ele quer que a gente volte amanhã para buscar mais. E ali, com os pés descalços no chão frio da varanda, ele sorriu sozinho. Não com euforia, mas com aquela paz mansa de quem sabe que foi ouvido. No fim da tarde, recebeu uma mensagem no celular. Uma pequena gráfica do bairro em que ele havia deixado o currículo meses atrás precisava de um motoboy temporário para entregas durante 2 dias da semana. Era pouco, mas era alguma coisa. Respondeu na hora. Quando desligou, ficou um tempo olhando para a tela apagada, tentando entender tudo o que tinha acontecido desde a manhã. Nada parecia espetacular, mas ao juntar as peças, o salmo, a oração, o vídeo, o homem na calçada, o louvor no rádio, a comida e agora a proposta, tudo parecia ter um fio invisível ligando cada detalhe. E era isso que o deixava mais impressionado. Não tinha havido nenhuma explosão de fé, nenhum milagre escancarado, nenhuma revelação profética. Só passos pequenos, coisas comuns, mas que, quando vistas juntas, desenhavam algo que ele sabia que não poderia ter sido obra do acaso. Ali, naquela simplicidade toda, estava o que ele mais precisava: a certeza de que Deus via e cuidava. Naquela noite, Marcos deitou mais cedo do que o habitual. O corpo ainda sentia o cansaço do dia, mas era diferente. Um cansaço com sentido, como quem gastou energia fazendo o que precisava ser feito. Antes de dormir, olhou para o teto escuro do quarto e repetiu em voz baixa, como um sussurro de fé: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não houve resposta audível, nenhuma presença visível, só um silêncio firme e tranquilo, como se aquela frase tivesse sido finalmente absorvida, não só na mente, mas no coração. Pela primeira vez, ele não orou pedindo, só agradeceu, não pela comida ou pelo dinheiro em si, mas pela forma como tudo aconteceu, pelos sinais pequenos, por ter sido lembrado de que ainda havia cuidado, mesmo nos dias em que ele se sentia invisível. Adormeceu com essa sensação, não de vitória, mas de sustento. O que aconteceu depois disso, ele nunca soube explicar direito. Nos dias que seguiram, as dificuldades não desapareceram, mas pararam de sufocar. A vaga temporária virou um contrato fixo meses depois. O aluguel atrasou algumas vezes, mas nunca foi despejado. A geladeira já ficou vazia de novo, mas nunca totalmente. E sempre que a angústia tentava voltar, ele se lembrava daquela manhã em que tudo parecia perdido. E mesmo assim, Deus respondeu. Até hoje, Marcos não fala muito sobre esse dia. Quando comentam sobre fé ou oração, ele apenas sorri de canto e diz: tem coisa que só quem vive sabe. Não tenta convencer ninguém, mas dentro dele ficou marcado como um lembrete silencioso. Deus não esquece, e às vezes a maior provisão que Ele dá é simplesmente fazer a gente continuar. Qual área da sua vida tem mais clamado por provisão? Você tem conseguido descansar na fidelidade de Deus? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos caminhar juntos em oração. E claro, se inscreve agora no canal e ativa as notificações para receber novas orações que vão renovar sua fé. Clica no próximo vídeo da tela. Ele vai te mostrar como Débora encontrou paz quando abriu mão do controle e entregar suas preocupações a Deus de forma real e prática. Que Deus te abençoe e até a próxima.